Beleza? Então, pessoal, vamos dar continuidade, né, à segunda parte teórica aqui da nossa demonstração do resultado do exercício, né, DRE. Nós paramos nas participações, então vamos diretamente aqui, sem perda de tempo, para nós conseguirmos finalizarmos aí nesse bloco toda a teoria, e daí no próximo bloco nós vamos estudar questões para fixação do conhecimento de tudo que nós vimos dessas dois blocos de aulas teóricas. Beleza, galera? Então vem comigo aqui. Participações. O que são participações, pessoal? Nada mais são, né, do que correspondem, né, a parcelas do resultado do exercício que são destinadas aos proprietários de debêntures, né, um tipo de título aí que as companhias emitem para captar recursos. Então, os proprietários de debêntures, aos próprios empregados, né, os colaboradores da empresa, administradores, né, os gestores da empresa, proprietários de partes beneficiárias, também é outro tipo de título aí, né, emitido pelas entidades, e a instituições ou fundos de assistência ou previdência de empregados. Então, algumas empresas grandes, elas têm um fundo de assistência e previdência e possui aí um percentual disposto no estatuto. Em algumas empresas que eles possuem um percentual de participação no resultado, né, na parcela do resultado do exercício. Beleza, galera? Grande presença. Então vamos lá. Base de cálculo, pessoal. O primeiro importantíssima essa questão do base de cálculo, lembrando que tem questões que exigem basicamente só participações. A questão lá ela vem para verificar se o candidato, a candidata, ela sabe efetuar o cálculo, né? Como se efetua o cálculo das participações. Então a base de cálculo, pessoal, é o resultado do exercício após as deduções diminuído dos prejuízos acumulados, né? Diminuído dos prejuízos acumulados, eventuais prejuízos acumulados, né? Nem sempre tem. Se houver, nós vamos pegar o resultado do exercício, após todas aquelas deduções que nós já estudamos aí, e vamos diminuir os prejuízos acumulados e vou acrescer juros sobre o capital próprio, se houver também. Beleza? Geralmente nas questões não entra essa parte aqui, tá bom? Quando entra, vai colocar uma informação que existe um prejuízo acumulado. Isso está lá no artigo 190 da Lei 6404, que fala o seguinte: as participações estatutárias de empregados, administradores e partes beneficiárias serão determinadas sucessivamente nessa ordem, com base nos lucros que remanescerem depois de deduzida a participação anteriormente calculada. Então, pessoal, esse é o dispositivo aí que nos estabelece aí como se dá esse cálculo. Vamos colocar um exemplo aqui que nós colocamos lá no nosso material em PDF e nós vamos replicar aqui para você que está curtindo aí, vamos dizer assim, né? Feliz da vida o nosso vídeo, beleza? Sempre com alegria no coração aí, lembrando do seu propósito maior. Beleza, galera? Sempre pensando aí, mente aberta, um mindset, né? Mindset positivo aí, com mente aberta, coração feliz por estar nesse momento tendo essa oportunidade de estudar. Lembrando que tem muita gente que não tem essa oportunidade aí, tá sempre ou tá debaixo do mau tempo, trabalha full time, não tem tempo. Então, se você mesmo trabalhando está com esse tempo para ver essa aula nesse momento aqui, tendo em vista o seu propósito, é isso aí, alegria no coração, tá bom? Respira fundo e vamos, que a jornada é sinistra, mas depois a paz vai reinar na sua vida, tá bom? Você vai ter um pouco mais de tranquilidade aí, né, aspecto financeiro, enfim, do seu cargo aí que você está se preparando. Vamos lá, exemplo, galera. Então, o exemplo já está aqui, galera. Resultado do exercício antes das participações, 600 mil. Então, prejuízos acumulados, 100 mil. Participações de debêntures, 10%. Participações de empregado, 10%. Administradores, 10%. Tudo 10% isso aqui para fins didáticos, para facilitar a nossa vida, beleza? Aí eu acho que agora o cálculo sim, né? Vamos ver se eu coloquei aqui. Então, como que vai se dar esse cálculo aqui, galera? Vamos botar aqui mesmo.
Eu tenho 600 mil no resultado do exercício antes das participações, beleza? Ele deu aqui que tem prejuízos acumulados, então vou botar aqui, resultado do exercício, 600 mil. Então vou tirar os prejuízos no valor de 100 mil, beleza? Isso vai me dar o que? Uma base de cálculo de 500 mil. Beleza? Lembrando, né, que existe uma ordem, DEAPF, dedicação exclusiva até a prova aí de fiscal, dedicação exclusiva a prova de agente da Polícia Federal, enfim, lembrando lá que você vai colocar o seu mnemônico aí para memorizar essa ordem aqui. Aqui nesse exemplo eu já coloquei na ordem, mas às vezes eles colocam lá, geralmente, inclusive nas questões, os examinadores, eles trocam, pô, participação de empregado 10%, aí põe 5% para participação de fundo de assistência, 10% para administradores, ele não vai colocar na ordemzinha lá, você que vai ter que colocar aqui no momento do cálculo, na ordem correta, beleza? Então, achei a base de cálculo, primeira participação, debêntures, 10%, não é mesmo? Beleza? Então, vou colocar aqui, menos participação dos debenturistas, né? Que isso é 10%, então vai me dar um valor de 50 mil. Tranquilo? Logo, pessoal, isso aqui vai me dar igual a base de cálculo das participações dos empregados, que vai ser quanto? 450 mil. Belezinha? Show de bola, né? Qual é a segunda participação? Dos empregados, não é mesmo? Participação dos empregados. Então, 450 mil menos participação em empregados de 10%, que vai me dar um valor de 45 mil. Né? 10% sobre a base de cálculo, sempre nessa ideia. Né? Então, vai sobrar aqui 405 mil. Isso vai ser o quê? Base de cálculo da próxima participação. Qual que é? Dedicação exclusiva a. Então, administradores. Base de cálculo, participação dos administradores. Não é mesmo? Vai ser o quê? 405 mil. Vou lá, retirei a participação dos administradores de 10%. Isso vai me dar quanto? 40.500. Beleza, galera? Acho que já deu para pegar aí qual é a sistemática, né? Isso aqui vai me dar o quê? Base de cálculo das participações da próxima. Qual é a próxima? Partes beneficiárias, né? Partes beneficiárias. Isso vai me dar quanto? 364 e 500, né? Beleza? Menos participação das partes beneficiárias, 10%. 10% sobre 364.500 vai me dar 36.450. Isso vai ser o quê? Base de cálculo da próxima participação. Qual é a próxima participação? É fundos de assistência, não é mesmo? Fundos. Isso vai me dar 364 menos 36, vai me dar 328,50. Beleza, galera? Menos participação dos fundos de assistência de 10%, isso vai me dar o valor de 32.805. Então, galera, você deve observar aí que, apesar de todas as participações serem 10% nesse exemplo, lembrando que isso aqui é um exemplo hipotético, você vai ver que o valor de cada participação, olha aqui, ó, o valor de cada participação é diferente. Então, vamos lá. Participação
Dos debenturistas, das debêntures, né, os proprietários de debêntures, 50 mil. Já dos empregados, 45 mil. Dos administradores, 40.500. Depois, 36.450 as partes beneficiárias. E a participação dos fundos, 32.805. Beleza? Então, a base de cálculo é sempre o resultado que sobra após a subtração da participação interior. Lembrando sempre dessa ordem aqui, DEAPF. Beleza, galera? E também, pessoal, as taxas de cada participação, elas podem ser diferentes. Nesse exemplo aqui, é só para a gente entender, fica mais fácil, né, didaticamente. Só que elas não podem ser superiores a 10%, tá bom? Isso aí está lá na lei das SAs. O último detalhe, né, que nós destacamos, apesar desses prejuízos acumulados, eles influenciarem, né? Esses prejuízos acumulados estão onde, pessoal? Estão lá no balanço patrimonial. Eles estão lá, ó, prejuízo acumulado. Aí, beleza, eu estou fazendo aqui a minha DRE, digamos, de X1. Então, eu estou fazendo uma DRE de X2. Aí, eu vou lá no balanço patrimonial e identifiquei que tem 100 mil de prejuízo. Ele está lá no balanço patrimonial. Prejuízo acumulado de X1. Nós estamos fazendo a DRE de X2, efetuando os cálculos aqui das participações. Eu verifiquei que tem 100 mil lá. Pô, isso vai afetar a minha base de cálculo, tá bom? Então, coloquei aqui. Só que esses prejuízos acumulados, eles não vão constar na demonstração do resultado do exercício, tá bom? Só vão influenciar no cálculo, beleza? Na DRE, o prejuízo não vai constar lá, tá bom? Como que vai constar na DRE? É isso aqui, o que está aqui, ó. Na DRE vai constar isso aqui. Vou colocar o resultado do exercício, participação dos debêntures, empregados, né, administradores, partes beneficiárias, fundos de assistência, lucro líquido do exercício. Beleza, galera? Então veja aí que não tem prejuízo nenhum aqui. Por quê? Porque o prejuízo vem comigo aqui. O prejuízo, galera, vai estar onde? Lá no balanço patrimonial. Então, tem o balanço patrimonial de X1 lá do exercício passado, o qual eu estou elaborando a demonstração do resultado do exercício. Então, vamos colocar lá X1, tá lá, prejuízo acumulado, 100 mil. Só que eu preciso efetuar o cálculo das participações. Eu estou lá em X2, DRE de X2. Isso eu verifiquei, fui lá no balanço patrimonial, opa, tem prejuízo acumulado. Ah, beleza, então vai afetar a minha base de cálculo. Só que na DRE não tem por que eu colocar prejuízo acumulado, porque isso está evidenciado onde? Lá no balanço patrimonial, tá bom? Vem comigo aqui que tem uma questãozinha de prova que explorou esse conhecimento. Olha essa questãozinha aí, galera. O que ela fala? A compensação do prejuízo acumulado deverá ser demonstrada na apuração do resultado do exercício, após a dedução do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro. O que nós vimos aí, galera? Que a compensação do prejuízo acumulado não deve constar na estrutura da DRE. Gabarito errado. Beleza, meus queridos? Show de bola, né? Tranquilo? Basicamente é isso, pessoal. Basicamente é isso. Vem comigo aqui. Participações não é nada demais, é saber isso aí. Ponto 1. Se tiver prejuízo acumulado, a questão vai informar. Você vai deduzir da base de cálculo. Então, ela vai falar assim, a demonstração no resultado do exercício deu um valor de, um resultado antes das participações no valor de 500 mil. Sabe-se que existe um prejuízo acumulado no valor de 100 mil. Aí ele vai perguntar, qual o valor da participação dos empregados, considerando, e ele vai lá, as participações previstas em estatuto é 10% para administradores, 10%, 5% para empregados, 8% para fundos, e ele vai pedir qual o valor das participações dos empregados. Então, você vai ter que efetuar, diminuir aquele prejuízo acumulado, chegou na base de cálculo, você vai lá, dedicação exclusiva até a prova, né? DEAPF. Você vai colocar naquela ordem, lembrando que a participação deduz a base de cálculo da próxima. Cara, fez isso, show de bola, vai acertar uma questão que muita gente vai errar, inclusive. Beleza? Tranquilo? Vamos que vamos. Então, com isso a gente fechou aí a estrutura, né, o estudo da estrutura, com alguns detalhamentos.
da estrutura da Lei 6404 de 76, e agora nós vamos fazer um confronto aí com a estrutura presente no CPC 26, que trata sobre a apresentação das demonstrações contábeis. Entre essas demonstrações, ele nos retorna alguns dispositivos sobre a DRE. E esse confronto aí é interessante nós sabermos algumas similaridades e algumas diferenças, porque isso vem sendo explorado em prova. Beleza, galera? Lembrando que depois nós vamos retornar ainda na estrutura da 6404, quando nós estudarmos um bloco específico de questões da DRE, né, segundo a estrutura da 6404. Nós vamos fixar esses conhecimentos teóricos aí na sequência do nosso curso. Beleza, pessoal? Então vem comigo aqui na tela. DRE, Lei 6404 versus aí a estrutura presente no CPC 26, galera. Basicamente, é isso, pessoal. Então, de forma aí complementar a estrutura da Lei 6404, veio o CPC 26, né, advento do CPC 26, oriundo aí do processo de convergência das normas pátrias, né, das normas brasileiras aos padrões internacionais, foram editados diversos pronunciamentos contábeis, entre eles o CPC 26, que trata sobre a apresentação das demonstrações contábeis, e impactou a estrutura da Lei 6404. Vocês podem perceber aqui que na estrutura do CPC 26, né, já parte das receitas líquidas. Vejam, a estrutura da 6404/76 parte da receita bruta, aqui já parte da receita líquida. Essa é a primeira diferença, né? Nós vamos detalhar aí na sequência. Resultado operacional bruto, beleza. Aí ele nos traz aqui outra diferença, né? Resultado de as outras receitas, outras despesas, né, entram aqui. Nós temos resultado antes, uma nomenclatura diferente, antes das receitas e despesas financeiras. Então as despesas e receitas financeiras entram de forma segregada. Depois nós temos resultados antes dos tributos sobre o lucro, né? Resultado líquido das operações continuadas, mais ou menos resultado líquido das operações descontinuadas vai me dar o valor do resultado líquido do período. Então é bem diferente aí, né, pessoal? Tem algumas diferenças aí. Na essência é a mesma ideia, só uma forma diferente de demonstrar, tendo em vista o que? O alinhamento. Essa é a estrutura aí das normas internacionais, tá bom? Então acaba que na prática, por exemplo, grandes empresas, se vocês pegarem aí a demonstração do resultado de grandes empresas, elas utilizam essa demonstração aí prevista no CPC 26. Tem algumas que utilizam essa da 6404, utilizam uma outra paralela do CPC 26, mas as grandes empresas mesmo que a gente observa na prática, elas vêm utilizando a estrutura do CPC 26. Mas para fins de concurso, essa aqui continua bombando aí, beleza? Continua muito forte exigências nesse sentido. Então, galera, as principais diferenças estão destacadas aí. Primeira, né, receita bruta versus receita líquida. Então, na Lei 6404, inicia a DRE a partir da receita bruta, né? Já o CPC 26, ele já nos dá esse direcionamento, né? Já inicia da receita líquida. Isso aí, inclusive, nós vamos ver no nosso curso, que já foi alvo de exigência. Simples assim. Foi. Enquanto a estrutura da presente na Lei 6404 inicia a estrutura da DRE pela receita bruta, a estrutura do CPC 26, presente nos pronunciamentos contábeis, inicia pela receita líquida. Ponto. Foi isso que foi exigido em prova. Já tivemos uma exigência nesse sentido, beleza? Segundo ponto que nós vimos ali, pessoal, é a segregação das despesas e receitas financeiras. Nós vimos aí que na estrutura presente lá no CPC 26, nós temos o quê? O resultado antes das receitas e despesas financeiras. Aqui, ó. Né? Resultado antes das receitas e despesas financeiras. Então, esse aí é algo que veio para agregar valor. Por que para agregar valor? Porque ele permite uma melhor análise econômica da entidade, né?
ele vai lá nos proporcionar uma melhor evidenciação daquele resultado de fato originado pelas suas operações, daquilo, né, expurgando a parte que é eminentemente financeira, beleza? Então isso melhora a evidenciação da informação presente na estrutura da DRE. Beleza, meus queridos? Depois nós temos os resultados das operações descontinuadas, né? Mais uma diferença aí. Isso aqui, pessoal, é a contabilidade avançada CPC 31 que fala sobre operações descontinuadas. Mas basicamente uma operação é considerada descontinuada quando a empresa encerra uma linha de produção específica, tá bom? Quando a empresa encerra, ocorre quando a empresa encerra uma linha de produção específica. Então, mais uma vez aqui, aumenta o que? O poder de evidenciação da demonstração do resultado do exercício. Então, para o usuário da informação contábil é interessante, porque ele segrega, isso aqui eu ainda estou tendo resultado, mas isso é uma operação descontinuada, atualmente não existe mais, eu já encerrei uma linha de produção específica. Então, eu estou elaborando lá o produto X, o produto Y, e esse produto Y aqui, ele encerrou suas atividades. Então, isso vai afetar lá a forma que isso é evidenciado na DRE, de maneira que eu segregue, né, o que é operação continuada e aquilo que é linha de produção descontinuada. Beleza, pessoal? Então, isso aí é detalhezinho, né? Detalhe do detalhe. Outras particularidades, pessoal, não sei se eu detalhei aqui, mas dentro dessas outras particularidades basicamente isso aqui, ó, que nós vamos ver na sequência sobre a necessidade de divulgação de forma separada, né, da natureza e montantes dos itens de receita e despesa quando estes são relevantes, beleza? E também a questão da subclassificação das despesas, que nada mais é do que isso aqui, pessoal. Formas de análise das despesas na DRE. Principalmente aí a Fundação Getúlio Vargas, ela exige bastante. Até coloquei lá no nosso canal Contabilizando uma dica sobre esse tópico aqui. Nosso canal do YouTube, Contabilizando, uma dica específica sobre isso aqui, porque a FGV vem exigindo bastante. Para quem se prepara aí para FGV, ela vem exigindo bastante. O CESP também já exigiu questão nesse sentido. Então, é a exigência aí do CPC 26, formas de análise das despesas na DRE. Pessoal, então basicamente nós temos duas formas de análise das despesas na demonstração do resultado. Ou seja, pelo método da natureza da despesa, tranquilo? Ou pelo método funcional. Qual é a ideia aqui, pessoal? Pelo método funcional, as despesas são agregadas de acordo com a função. Ou seja, para a gente entender aqui, ela é mais genérica. Nós temos lá custo da mercadoria vendida, despesas com vendas, despesas administrativas. Já pelo método da natureza da despesa, é um método mais específico. Isso aí não está no CPC 26, é um artifício aqui que eu utilizei para que nós possamos entender. Então, as despesas são agregadas de acordo com a natureza, ela é mais específica. Exemplos, comissões, depreciações, salários, né? Então, por exemplo, aqui despesas com vendas vai englobar aqui comissões, salários, enfim, diversas rubricas. Já a natureza, por isso que ela para fins didáticos aí, eu acho interessante você raciocinar com isso. Se ela é mais genérica, método funcional, e método da natureza da despesa, ela é mais específica. Geralmente, esse raciocínio aí vai nos ajudar a acertar as questões, tá bom? Comissões, depreciação, salários, né? Então ela é mais específica. Tranquilo? Pessoal, e no Brasil, qual o critério? Aqui tem um exemplo, né? Método da função da despesa, isso aqui eu tirei do manual FIPECAF. Tem um manual que nós adaptamos aqui para fins didáticos. Nós temos aí método da função da despesa, né? Receita de venda, CMV, lucro bruto, despesa de venda, despesas administrativas, outras despesas, resultados antes dos tributos. Então aqui seria uma DRE elaborada pelo método da função da despesa. Obviamente já pôde perceber, né, que no nosso país, por força aqui da Lei 6404,
Qual o método que é utilizado no nosso país? É um método da função da despesa, é o que nós vimos aí, a estrutura presente na Lei 6404. Já o método da natureza da despesa, basicamente seria esse quadrinho aqui que nós extraímos lá no manual FBK, receita de vendas, variação do estoque de produtos acabados, consumo de matérias-primas, salários e benefícios empregados, depreciação, despesas, comissões, outras despesas, total das despesas, resultado antes dos tributos, beleza? Então, vocês vão ver aqui que o valor é igual, só que essa aqui ela é mais específica, né, pessoal? Ela é mais gerencial, vamos falar assim. Então, para fins, é utilizado mais para fins gerenciais. E essa aqui para atender a lei, né? Para fins legais aí no nosso país. Beleza, pessoal? Como isso aí já foi explorado em prova. As despesas podem ser classificadas na demonstração do resultado do exercício de acordo com sua natureza ou função. Beleza, né, pessoal? Uma questãozinha simples. Só saber que existe isso aí. Aplicação do CPC 26 sobre demonstração do resultado do exercício. Aplicaçãozinha simples, questãozinha certa aí, né? Sem maiores problemas. Despesas podem ser classificadas na DRE de acordo com a sua natureza ou função. Beleza? Depois você aí dá uma olhadinha no nosso canal Contabilizando, lá tem uma dica, né, específica sobre esse tópico aí da demonstração do resultado do exercício. Beleza, pessoal? Então vem comigo aqui. Vocês podem perceber aí, galera, que é bem tranquilo essa parte aqui do CPC 26, esse confronto, as questões. Nós tivemos aí uma boa quantidade de questões tratando sobre esse confronto. Ultimamente não tenho visualizado mais essas exigências. O que acontece? Sempre quando tem uma alteração aí na legislação, aquele impacto que dá um semestre, um ano, e daí as bancas se ligam naquilo lá e elas começam a exigir aquilo. Aí vira uma tendência. Aí depois passa aquilo ali e elas voltam os fogos para outra tendência. Por isso que é interessante resolver questões anteriores, é interessante porque tem questões que são clássicas, né? As questões clássicas da DRE são quais? Essas que te dão uma lista de questões e pede resultado operacional bruto, qual que é a receita líquida, qual o valor da participação desempregada. São as questões clássicas envolvendo DRE, além de questões teóricas, né? Todas as questões que nós inserimos até agora, obviamente nós estamos na parte teórica, nós colocamos questões mais teóricas. Então, também é uma forma de exigência aí, que pode ser exigido na sua prova. Então, questões teóricas. Então, é também outra forma de exigência clássica, principalmente pegando a estrutura da DRE. Ele vai pegar lá a estrutura da DRE e vai te dar algumas afirmativas, você tem que saber se aquilo ali está certo ou está errado. Então, questões teóricas envolvendo a DRE. Mas o grosso mesmo são questões aí clássicas, que é justamente essas envolvendo operações, adquiriu tanto, incidiu o ICMS, tem IPI de tanto, fazer aqueles cálculos para achar um resultado líquido, o resultado bruto, enfim, tu tem que saber aquela estrutura. Beleza? Depois vem esse confronto do CPC 26, saber essas diferenças existentes, né? FGV e CESP já começaram a exigir esse tópico aqui de classificação, as formas, os dois métodos que possuem as duas formas, né, de apresentação na demonstração do resultado do exercício. FGV já exigiu umas 5, 6 questões nesse sentido. Nós inserimos no nosso material em PDF e lá no canal Contabilizando nós colocamos, se eu não me engano, uma dica, uns 10 minutos só falando sobre isso. Umas 2 questões lá, nós vimos lá outra forma de exigência. Ele coloca lá as rubricas e pergunta se aquilo está dentro do método da função, né? Ou um ou outro, né? Você tem que saber essa classificação entre os dois métodos. Beleza, pessoal? Tranquilinho? Vamos ver o que nós temos mais aqui no slide. Acho que é isso, né? Com isso agora chegou a hora de praticar. Beleza? Então vou deixar essa ponta aqui até a gente podia resolver algumas questões aqui. Ficou relativamente tranquilo, né, esse bloco, né, de teoria. Mas vou resolver aqui, você dá mais um timezinho aí, dar uma arejada e na sequência, até para a gente
deixar bem dividido aí na área do aluno, né? 2 tópicos de teoria e daí um tópico só de questões, beleza? E eu vou separar aqui algumas questões bem legais para tratar no vídeo. Não tem como tratar, senão eu vou ficar aqui umas 5, 6 horas resolvendo questões, porque para resolver aqui passo a passo, dezenas de questões que nem nós colocamos no PDF, aí fica inviável aqui, porque senão a gente vai demorar 2 anos gravando aula aqui, né, pessoal, em vídeo. E esse não é a ideia do vídeo. A ideia do vídeo é justamente tentar dar um direcionamento melhor e no PDF a gente insere lá uma bateria de questões. Todas as aulas é assim, balanço patrimonial foi assim. Nós no vídeo aqui comentamos algumas questões chaves, então vou pegar lá todas as questões que nós temos no material em PDF e selecionar algumas aqui bem interessantes para que nós consigamos aí abordar todas as formas de exigência da demonstração do resultado do exercício. Então vamos colocar desde lá questões teóricas simples sobre a estrutura, algumas nós já vimos aí no decorrer do estudo da teoria. Depois vamos entrar em algumas questões bem práticas mesmo, essas questões que eles vão colocar lá as rubricas e nós vamos resolvê-las adotando aqui passo a passo o que você vai fazer. Primeiro você vai pegar isso, depois vai calcular o CMV, calculou o resultado, enfim, bem passo a passo mesmo. E depois nós vamos inserir algumas questões aí que envolvem um pouco mais de complexidade, tranquilo? Para que você possa ver realmente o que te espera lá na prova, né? Algumas questões vai vir questão fácil, vai vir questão média, questão difícil. Então a gente vai tentar aí no próximo bloco separar algumas questões de diversas bancas, tanto no estilo CESP, FCC, FGV, ESAF. A ideia no vídeo aqui é justamente a gente tentar fixar o conhecimento. E depois é óbvio que lá no PDF a gente vai dar um direcionamento aí de acordo com o edital. Pô, o edital é CESP, a gente vai colocar mais questões CESP. O edital é ESAF, vamos colocar questões ESAF, né? Sempre dando prioridade. O edital é FCC, então vamos focar em FCC. Beleza? Mas no vídeo a gente vai tentar dar uma fixação geral da matéria e depois lá no nosso material no PDF nós vamos colocar todo o direcionamento aí, comentando aí dezenas e dezenas de questões, justamente porque esse é um assunto que precisa ser mais do que nunca praticado. Beleza? Somente com a prática você vai memorizar naturalmente. Vai chegar um momento que você vai estar com toda a estrutura memorizada sem precisar maiores esforços. Mas é interessante lá, eu fazia isso, pegava e de tempos em tempos aí escrevia num papelzinho toda a estrutura. Beleza? Um resumo lá, você faz uns resuminhos dos termos, né? ROB seria resultado operacional bruto, LOL, lucro operacional líquido, aí você vai colocando aí a forma que você acha mais interessante para na hora da prova, lá num cantinho você coloca toda a estrutura, beleza, ali 30 segundos colocou a estrutura num cantinho da prova, resolveu, inseriu ali as informações, matou a questão, parte para a próxima. Beleza, galera? Então, eu fico por aqui nesse tópico aqui teórico, na segunda parte teórica, e na sequência nós entramos aí com todos os exercícios e no final lá dos exercícios nós retornamos fazendo um resumão de tudo que nós vimos sobre DRE e na sequência partimos para uma próxima demonstração. Beleza? Então eu te vejo aí no próximo bloco de aula.